despertar do século XX, a geopolítica internacional passava por grandes mudanças. Um país, em especial, ganhava cada vez mais influência, fosse ela econômica, diplomática ou militar. Os Estados Unidos da América, país que até os dias de hoje exerce grande influência mundial, especialmente no continente americano. Parte do mundo essa que, devido à proximidade, já era considerado estratégico e de suma importância para os planos de Washington. Isso tudo acabou chegando aqui no Brasil. Os Estados Unidos é e foi um ator muito presente em diversos capítulos importantes da história brasileira. Exerceram influência direta em nossos assuntos, inclusive no golpe de 1964. Mas, antes de tudo, nós precisamos responder uma pergunta muito importante. Por que os Estados Unidos da América estão presentes nas questões internas de todos os seus pares americanos? Bom, para entendermos a força dos Estados Unidos da América neste continente, precisamos voltar um pouco no tempo, ao já distante ano de 1823. O presidente norte-americano James Monroe, aproveitando a onda de independência na América Latina e a saída cada vez mais acentuada de potências europeias do continente americano, começa com a chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe, em linhas gerais, consistia em um esforço para a diminuição da influência europeia no continente americano, com a proibição de novas colônias e a não intervenção em assuntos internos dos países americanos. Em contrapartida, trazia o comprometimento de que os Estados Unidos não se intrometeriam em assuntos europeus. Só que, na prática e com o passar dos anos, até o início do século XX, ficou claro que as intenções da doutrina Monroe exigiam os profundos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos da América para com seus pares mais fracos aqui da região. Basicamente, o que eles estavam fazendo era se aproveitar de um vácuo de poder. E o resultado seria simples: Estados Unidos subiriam ao trono de potência hegemônica do continente, e tudo aquilo que fosse contra os seus interesses seria suprimido. Isso já fica muito claro na década de 10 do século XX. O tal do Big Stick começou a ser aplicado durante o governo de ninguém menos do que Theodore Roosevelt. A partir deste momento, os Estados Unidos da América passaram a exercer o papel de potência hegemônica aqui no continente. E eu nem preciso te dizer que a condução dos negócios dessa grande potência tinha áreas de política imperial para com as Américas. Ou seja, foi nessa época que começaram a acontecer as grandes obras da América Latina financiadas pelos Estados Unidos. Um exemplo muito bom e enigmático disso é o Canal do Panamá. Muito bem, passaram 2 guerras mundiais e a hegemonia americana continuava voando inquestionável. Isto é, até o ano de 1959, quando um grupo de jovens militares revolucionários, liderados pelo argentino Ernesto Guevara e o cubano Fidel Castro, lideraram um movimento que ficou conhecido como Revolução Cubana. Em pleno contexto de Guerra Fria, a Revolução Cubana foi um grande levante contra a máxima América para os americanos. Isso deve ao fato de que os cubanos eventualmente se alinharam com a União Soviética, potência comunista eurasiana antagônica aos Estados Unidos. Isso causou enorme temeridade em Washington, e a equipe da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, juntamente com o corpo da Secretaria de Defesa, começou a tentar medidas mais restritivas ao avanço comunista no continente americano. No sentido prático, o que aconteceu foi o seguinte: eles endureceram o controle da política regional. E o que se viu a seguir, de fato, foi o patrocínio norte-americano a diversos golpes de Estado e ditaduras pró-Estados Unidos aqui no continente americano. E é agora que nós vamos olhar mais de perto como foi o caso aqui do Brasil. Começa a década de 60 com a interessante chapa vencedora na presidência do Brasil, Jânio Quadros com vice Jango. Jânio Quadros, ao contrário do que era esperado, adotou uma política externa ineditamente independente e foi buscando novos mercados para a exportação de manufaturados.
E eu nem preciso te dizer que isso fez soar o alarme em Washington. Foi naquele ano de 1961 que Kennedy apresentou um plano polêmico e não menos histórico, chamado Aliança para o Progresso. Este imaginavam ser um plano Marshall para a América do Sul, virando oficialmente um programa de cooperação econômica entre os Estados Unidos e os outros países da América. Mas era, entre outras coisas, um vasto plano de controle, duramente criticado por lideranças brasileiras como a de Leonel Brizola. Ele argumentava que o programa seria um financiamento americano para políticos alinhados com Washington e restritiva aos políticos de apelo popular. O fato é que, após 7 meses da posse, Quadros renunciou à presidência. Em seu lugar, subiu ao poder João Goulart, que na época estava em uma viagem diplomática para a China. A Aliança para o Progresso se mostrou uma arma impeditiva poderosa contra a presidência de João Goulart. Isso se deve ao fato de que ela se mostrou pouco efetiva na cooperação econômica e muito mais aguda na direção da estabilização dos estados sob a óptica estadunidense. Muito bem, logo de cara, visando a estabilização, políticos beneficiados pela Aliança para o Progresso se articularam para a retirada de poder de Jango. Em seguida, eles mudaram o sistema político brasileiro para um semipresidencialismo/parlamentarismo à brasileira, em que o 33º primeiro-ministro seria o deputado federal de Minas Gerais, Tancredo Neves. Mas, mesmo com toda essa manobra para minar o novo governo, que já causava aí calafrios em Washington e no seu corpo diplomático, ainda falta entrar um personagem crucial e pouco falado. Esse aí foi peça-chave nos bastidores de como os Estados Unidos se comportariam com Jango. O embaixador, especialista em Brasil da Universidade de Harvard, Lincoln Gordon. O embaixador Lincoln Gordon, um pouco depois da posse de João Goulart, em linha direta com o presidente Kennedy, alertou firmemente que João Goulart na presidência do Brasil representava uma grande ameaça aos interesses de Washington. E também que o Brasil com João Goulart não viraria Cuba, e sim uma grande China dentro do continente americano. Pois bem, inicialmente, no ano de 1962, o presidente dos Estados Unidos recebeu o seu par brasileiro em Washington, e o clima, de início pelo menos, parecia ser de amistosidade. Incrível que pareça, naquele momento houve uma diminuição real das tensões, visto que Kennedy simpatizou com seu colega brasileiro. Mas a desconfiança voltou e chegaria ao seu ápice quando Jango articulou uma campanha pelo retorno do presidencialismo. Um esforço bem-sucedido, visto que em janeiro de 63, Jango teve seus poderes restituídos. Nesse mesmo ano, Kennedy de fato considerou uma invasão militar clássica, uma aplicação prática da política do Big Stick. O embaixador Gordon aumentava o tom e acreditava que o Brasil estaria flertando com o comunismo e, por essa razão, atrapalhando a hegemonia estadunidense dentro das Américas. Mas muito bem, pouco tempo depois, o presidente Kennedy foi brutalmente assassinado em Dallas, no Texas. E, a partir daí, todas as cartas se reembaralharam. Em seu lugar, subiu ao poder um velho político do Texas, um bulldog com longa carreira no serviço público chamado Lyndon B. Johnson. Ele era um sujeito bem mais linha dura e com menos jogo de cintura do que Kennedy. O presidente Johnson assumiu os Estados Unidos em um momento delicado da América Latina, com diversos problemas de estabilidade, em especial países sul-americanos como Argentina, Brasil e Bolívia, ao longo de 63 e de 64. Lyndon Johnson e os seus assessores, capitaneados pelo embaixador Lincoln Gordon, com a anuência do então secretário de Estado Dean Rusk e o chefe de defesa Robert McNamara, ambos figuras históricas da Guerra Fria e teóricos da Guerra do Vietnã, se articularam para apresentar uma alternativa de poder dentro do contexto brasileiro. Muito bem, dentro desta realidade brasileira, Jango era um líder trabalhista proeminente, cada vez mais próximo aos sindicatos e ideias antagônicas à ideologia norte-americana,
como, por exemplo, a reforma agrária. A guinada no discurso de Jango causava inquietudes, dentro dos quartéis brasileiros, quanto dentro da chefia de Estado norte-americano. E o que se viu a seguir foi um plano muito bem arquitetado e sólido para a remoção de João Goulart de suas funções. Um plano que, diga-se de passagem, foi generosamente documentado e hoje temos disponibilizado pelo próprio governo dos Estados Unidos. Mas muito bem, agora chegou a hora de conhecermos outra figura importante nessa história. Um tenente-general norte-americano chamado Vernon Waters. Vernon Waters, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e adido militar dos Estados Unidos para o Brasil, se tornou uma figura-chave para entender a complexa trama. Bom, Waters tinha um amigo, militar brasileiro, um sujeito que havia conhecido ainda na Segunda Guerra. Esse militar era ninguém mais, ninguém menos do que o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Mas muito bem, finalmente chegamos ao fatídico mês de março de 64. No dia 13, ocorreu um discurso histórico de Jango na Central do Brasil. E foi aí que a permanência de Jango na presidência se tornou insustentável tanto para o alto comando militar aqui do Brasil, quanto para o alto escalão do governo norte-americano. E a articulação que veio a seguir foi a seguinte: articularam planos concretos visando a derrubada do regime vigente no Brasil. No final daquele mês, os quartéis se mobilizaram para a queda de João Goulart, enquanto contavam com amplo apoio dos Estados Unidos. Porém, dentro do mesmo corpo militar, haviam legalistas que eram contra a queda do governo de Goulart, e havia um risco silencioso de uma eclosão de um conflito pesado entre os legalistas, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, e o grupo liderado por Castelo Branco, que queriam a deposição imediata. Dentro desse conflito interno, entra com força a influência norte-americana. Segundo documentos oficiais, os Estados Unidos acabaram por conspirar em duas operações decisivas simultâneas para o golpe. A primeira ficou conhecida como Operação Popeye, que foram ações patrocinadas pelos Estados Unidos dentro do estado de Minas Gerais em suporte à derrubada do regime. Minas Gerais ainda tinha uma boa concentração de tropas legalistas que faziam o antagonismo à posição conspiracionista. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, um dos políticos mais beneficiados pela Aliança pelo Progresso, facilitou a execução. Outra operação, essa talvez até mais importante, foi a Operação Brother Sam. Ela foi autorizada diretamente pela Casa Branca e comandada por Lincoln Gordon na parte civil e Vernon Waters na parte militar. Levantaram um exército com o objetivo de invasão territorial e a garantia da ordem contra eventuais levantes populares aqui no Brasil. Segue aqui o áudio oficial da conversa. We had a meeting this morning with Bob McNamara and Max Taylor and General O'Mara, who's come up overnight. And we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. But I did want you to know that. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Right. But we're canvassing all the possibilities to make sure we're not. I'd put everybody that have any imagination or ingenuity in the Gordon's outfit, or McCone's, or Yawls, or McNamara's, and we just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Esse destacamento se tratava de nada menos do que toda a tropa norte-americana para o Caribe. Mais de 20 caças, porta-aviões, navios de tropas terrestres e diversos destroyers. A apenas algumas milhas náuticas de distância do Rio de Janeiro, já em território nacional. Resumindo, era um corpo militar sólido, pronto para uma guerra aberta de diversos dias, com o objetivo claro de troca do regime. O que veio a seguir todos nós sabemos. Os grupos de Humberto de Alencar Castelo Branco, com forte apoio americano, tomaram o país em nome da democracia e o transformaram em uma ditadura militar violenta que manteve seu poder por mais de 20 anos.
E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.